Amém? Todos já estão prontos? Amém? Vou perguntar de novo. Todos estão prontos? Olha o que aconteceu com a irmãzinha da peça, que ela estava pedindo a Deus para fazer missões e disse que estava pronta e não estava. Então vamos ficar atentos nesta noite, ou continuar ouvindo o que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco, né? Mais uma vez. Porque nesta noite não é noite de desânimo e nem noite do acaso. É uma noite que o Senhor Jesus escolheu cada um de nós para estar aqui. É uma noite com um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui simplesmente porque somos bonzinhos, né, irmãos? Mas é pelo amor de Cristo. Abra suas Bíblias. Eu convido os irmãos de pé rapidinho. Mateus 28, 19. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Crianças em pé, em reverência à casa do Senhor. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, nesta noite, Pai, eu te peço, mais uma vez, Senhor, que venha, Senhor Jesus, estar no nosso meio. Eu não tenho dúvida, ó Pai, que Tu estás aqui. O Teu Espírito Santo está em nossas vidas. É por isso que estamos aqui, Senhor. Senhor meu Deus, fala com o Teu povo da mesma forma, Senhor, que falou comigo, através da Tua palavra, Senhor. Esse pequeno momento, Senhor, de reflexão, que fala a respeito de missões, ó Pai. Porque todos nós que estamos aqui, temos a missão aqui na terra. Como Tua palavra nos ensinou e nos tem ensinado todos os dias, que nós temos que ir e fazer discípulo. Senhor meu Deus, me usa como vaso, como instrumento em Tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, por favor? Meus queridos irmãos, nesta noite, como ontem, o sábado, esses 2 dias, nós estamos trabalhando e falando a respeito de um país que é proibido falar de quem? Da irmã Lília? De Keila? São proibidos de professar sua fé e falar de Jesus. Um país chamado Síria. Ó, aquela segunda bandeirinha lá. Nós estamos esses 2 dias falando a respeito desse país. País que os nossos irmãos em Cristo não têm liberdade para pregar esse evangelho lindo e verdadeiro, que é o evangelho de Jesus. Crianças, vocês podem falar de Jesus na escola? Pode? Irmãos, vocês podem falar de Jesus aonde vocês estiverem? Ótimo. Mas a Síria é mais um país que na maioria dos lugares é proibido de falar de Jesus. Então é motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos aqui nesta noite, por 2 motivos. Primeiro, nós temos a liberdade de estar aqui. Segundo, nós temos a liberdade de estar aqui intercedendo pelos nossos irmãos que estão lá do outro lado
sofrendo retaliações, perseguições, aflições e até morte, porque eles professam a sua fé em Cristo Jesus. Então nós temos esse papel, essa responsabilidade de estar intercedendo pelos nossos irmãos. Porque através das nossas ofertas de missões é que o evangelho chega não só na Síria, como em outros países. Mas só a nossa oferta não é o suficiente. Nós também possamos daqui, ó, Camaçari, a cidadezinha da Bahia, estar intercedendo por eles lá do outro lado do nosso país. Porque o mesmo Deus que está lá, livrando eles, orientando, é o mesmo Deus que está aqui conosco. É o mesmo Deus. O único diferencial deles para nós é que nós temos liberdades para falar de Jesus e eles não a têm. Eles são perseguidos. Nós saímos para evangelizar, ninguém toma a Bíblia da nossa mão, né? Ninguém, não, aqui não. A pessoa pode até recusar de não querer ouvir a palavra, mas até então nós não somos proibidos. Então, nesta noite, vamos estar todos juntos, né? Intercedendo pela Síria, gente. E no decorrer desta semana, que nas nossas orações, a gente possa lembrar. A população, meus irmãos, daquele lugar é de 19,6 milhões de pessoas. É muita gente. E sabe quantos cristãos tem lá? Eu não vou pedir para vocês adivinhar, porque nós não temos espírito de adivinha. Mas através de pesquisas, nós ficamos sabendo que tem 638 mil pessoas cristãos naquele lugar. As religiões que predominam naquele lugar é o islamismo, cristianismo, druso e judaísmo. Umas religiões assim, né? Essa druso, eu nunca tinha ouvido falar, né? Esse nome. Mas é um nome um pouquinho diferente. Mas é as religiões que predominam naquele lugar. E não podemos esquecer que naquele lugar é proibido falar de quem? Pronto, os irmãos estão atentos, tá vendo? Nós estamos nesse final de semana trabalhando com um sermão que tem o tema, a igreja e o propósito da missão. Quem é a igreja aqui, gente? Essa laje, né? Essas 4 paredes, a igreja, né? A igreja é eu, é vocês. A igreja somos nós. Então, isso significa que todos nós temos uma missão. E que missão é essa? Como o versículo diz, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nós não precisamos ir para a Síria, nem para o Japão, nem para outro país que estão lá do outro lado do mundo, fazer missão, não. Eu posso fazer missão no bairro em que eu moro, na rua que eu moro, no condomínio que eu moro. Então, nós temos o tempo todo a oportunidade de fazer missões. Porque muitas vezes nós ficamos assim, Senhor, me prepara, porque eu quero ir lá para a Nigéria, né? Para aqueles países lá, Senhor, que não pode levar o evangelho. Mas eu tenho a oportunidade de fazer aqui e eu não faço. Como a peça que foi representada nesta noite. Muitas vezes nós se recusamos de se achegar a essas pessoas que foram apresentadas aqui, né, nesta noite. Foi apenas uma encenação. Mas, infelizmente, é a realidade dentro da igreja.
Muitas vezes, quando a gente vê uma prostituta, a gente olha com um olhar diferente. O Senhor conhece o nosso coração. Todas essas encenações que foram feitas aqui nesta noite, se a gente não tiver com o olhar que Cristo olhou para nós e tem olhado, a gente repudia. A gente se recusa a se achegar perto dessas pessoas. Mas nesta noite, o Espírito Santo vem dizendo a cada um de nós que nós somos capazes. O Espírito Santo de Deus nos dá coragem, discernimento, sabedoria para se achegar a qualquer tipo de pessoa que se aproxime de nós ou que nós possa se aproximar deles. Não é de nós mesmos, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. Porque de nós mesmos, a gente vai estar sempre repudiando aquelas pessoas que no nosso olhar é indigno da gente chegar perto. E é nessas situações que a gente pode perceber que a gente não precisa sair daqui de Camaçari para pregar o evangelho lá do outro lado do país. Tem pessoas clamando por socorro perto da gente. A peça de ontem que foi feita aqui também vem falando de quê? Da surdez. O Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração e os nossos ouvidos não estão atentos. Nós estamos ali diante de nós o tempo todo, mas a nossa cegueira espiritual impede com que a gente venha ver todas essas situações. Mas todos nós temos um papel. Ninguém está aqui simplesmente para preencher espaço em cada cadeira dessa. Nós temos um papel, nós temos a missão aqui na terra. A introdução diz assim: vale a pena prestar atenção na frase dita por Jesus em Mateus 28:19, que diz: vão e façam discípulo. Aqui está o propósito de Jesus, a grande comissão. O projeto missionário de Cristo a expor, executado por sua igreja, é o de fazer discípulo. Uma vez reconciliados com Deus, os seres humanos devem se tornar seguidores, discípulos de Jesus, o qual é mediador entre os homens. O Senhor já fez, a reconciliação, a nossa reconciliação entre nós e Ele. Então nós podemos fazer isso. Nós somos livres para fazer missão, para fazer discípulos, porque Jesus, Ele vem nos orientando a todo momento, através da palavra. Lá em Timóteo, 2, capítulo 5, Ele vem nos orientando o que nós devemos fazer. Há quem afirme coerentemente que o termo vão, também presente no texto, implica que os discípulos não devem conectar toda a sua atenção em vir à igreja. Eles devem ir levando as boas novas a outros. O trabalho da igreja não pode focar apenas nas demandas internas, que é aqui dentro. No âmbito das 4 paredes. O trabalho interno é necessário, mas não é tudo. É preciso que também direcionamos as energias para as ações que tenham como objetivo alcançar novas pessoas para Cristo. O nosso papel não é só apenas aqui dentro. Nós temos muito mais para fazer lá fora. O nosso papel é estar lá fora, pregando esse evangelho, como diz a camisa, As boas novas. Que tem pessoas ainda
que não conhece essas boas novas. E o Senhor Jesus, nesta noite, vem alertando: Lília, crianças, jovens e adultos, vamos fazer discípulo. Como o louvor que foi entoado, aqui há pouco instante, é o nosso papel. O Senhor dá a ordem, A partir do momento que eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não posso ficar com essas boas novas só para mim. Nós temos que ter o prazer, a alegria de levar essas boas novas para as pessoas que estão lá fora, clamando, pedindo por socorro. Com isso em mente, a Igreja de Cristo deve abraçar com firmeza o propósito de fazer discípulo. Para isso, ela foi chamada por Jesus. Há pelo menos 3 maneiras de se cumprir o propósito da missão. O Senhor Jesus, ele vem através das Escrituras nos orientando que nós podemos fazer isso. O primeiro propósito é: a igreja deve formar discípulos, observando o imperativo. O segundo é: a igreja deve formar discípulo, praticando o ensino. E a igreja deve formar discípulo, visando o compromisso. Observe. Essas são apenas umas das 3 características que nós precisamos para estarmos fazendo os discípulos. Ao enviar a igreja de Jesus, a incumbe de uma importante missão: vão e façam discípulo. A ordem de Jesus não está no ide, mas no fazeis discípulo. Em Mateus 28:18, o verbo ide, batizando e ensinando, estão no gerúndio, a forma nominal do verbo que indica uma ação que começou e continua acontecendo. Mas fazer discípulo não é uma ordem, um imperativo. Enquanto a igreja... Mas fazer discípulo é uma ordem, um imperativo. Enquanto a igreja estiver indo, deve fazer discípulo por meio do ensino e do batismo. Não basta simplesmente uma pessoa aceitar Jesus e se batizar. É um ensino que esta pessoa vai estar aprendendo dia após dia. Com quem? Com cada um de nós que fomos levar as boas novas para essa pessoa que está lá fora. Não basta simplesmente levar essa boas nova. É como uma criança que nasce. Quando um bebê nasce, eu já posso fazer uma papinha de feijão e dar para ela? De jeito nenhum. Se uma mãe fazer isso, essa criança pode o quê? Passar mal e chegar até a morte. Assim é uma pessoa quando conhece as boas novas. Nós temos que ir ensinando, passo a passo. É por aqui que você tem que ir. É como aquele alimento, A mãe, se ela não tiver o leite materno, pode ser aquele leite chamado NAN. Acho que é isso, Faz tanto tempo que eu... Mas eu acho que é isso mesmo. Porque é um alimento leve. E ali é um passo após o outro. A gente não pode simplesmente hoje dar o leite e amanhã fazer uma papa de feijão e dar para uma criança. Um caldo de mocotó, Não, de jeito nenhum. Assim é uma pessoa, quando nós levamos essas boas novas, essa pessoa precisa ser acompanhada. Ela precisa do nosso acompanhamento para crescer junto
na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A segunda fazer discípulo é uma ordem de Jesus, a sua igreja. Contudo, Jesus não apenas ordena, mas também indica a maneira de como se deve fazer discípulo para ele. No texto de Mateus 28, e o versículo 20, a parte A, ele esclarece, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. O ensino da palavra de Deus é a principal ferramenta pela qual um discípulo é verdadeiramente formado. Ao ouvir e praticar a palavra do Senhor, uma pessoa pode se tornar espiritualmente sólida, à semelhança de uma casa construída sobre uma rocha. Olha a importância. A principal ferramenta é a palavra de Deus. Não tem como a gente fazer discípulo com as nossas próprias palavras. O nosso manual de fazer discípulo está aqui na Bíblia Sagrada. Se formos fazer discípulo com as nossas próprias palavras, nós vamos ser cobrados. Porque o Senhor nos ensina a ferramenta, a palavra do Senhor Jesus. E se nós usar nossas próprias ferramentas, nós estamos negligenciando. Nós estamos fazendo uma prática errada. A terceira a igreja deve formar discípulos visando o compromisso. Que diz assim: ao formar discípulo com o ensino da palavra, a igreja trabalha com o intuito de conduzi-lo ao compromisso com Cristo. Não há à toa. Jesus enfatizou que se deve fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo indica um sinal de comprometimento com Cristo. Todo aquele que crê em Jesus precisa descer as águas batismais, visto que o batismo é uma demonstração pública de fé. Olha a importância. Vocês observaram que é um passo após o outro. Como é que eu vou me batizar se eu não sei quem é Jesus? Eu vou crer em quem? Então, a partir do momento que a gente leva a palavra, a pessoa vai conhecer, vai crer e sentir o desejo de descer as águas batismais. É um processo após o outro. Então, é muito importante esse papel de cada cristão aqui na terra. Nós não podemos de maneira nenhuma estarmos de braços cruzados, esperando que Keila faça. Faz, Keila, que eu vou ficar aqui sentada esperando. Faz a irmã Valdete, porque a senhora pode ir e eu não. O ide de Jesus é para todos. E essas boas novas, se nós conhecemos, é bom, é maravilhoso. Não pode ficar só para nós. Quando acontece algo de bom na nossa vida, a gente fica só para nós? No mínimo, eu vou contar para uma pessoa que eu tenho mais a proximidade. E assim vai. Porque é algo bom, gente. E as boas novas de Jesus para nós, é exatamente isso. É coisa boa. É um alimento gostoso. É um alimento saboroso. Então a gente não pode simplesmente ficar para nós. Nós temos que levar essas boas novas. Para que uma pessoa seja batizada, é necessário que ela creia em Jesus. O comprometimento do discípulo com a fé em Cristo é necessário.
Quem almeja servir a Cristo precisa crer nele. O propósito de Jesus torna indispensável essa condição, ao afirmar que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Em Marcos capítulo 16, o versículo 16. Além de ser ordenado a fé em Jesus, o discípulo deve ser forjado na experiência do arrependimento. O arrependimento. Arrependimento de quê? Dos nossos pecados. A partir do momento que eu confesso que eu quero Jesus, que eu quero descer as águas batismais, primeiro eu tenho que crer. Se não crer, não haverá confissão. Não haverá fé. Primeiro tem que crer. O apóstolo Pedro instingiu seus ouvintes ao arrependimento, rogando-lhes: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Não é do interesse de Jesus que os discípulos continuem presos ao velho homem, vivendo sobre a vontade do Deus deste século, alimentando o pecado. Ao contrário, o discípulo de Jesus passa a imitá-lo em pensamento e em obras. Ele ouve e pratica os ensinamentos do seu mestre. O nosso mestre Jesus. Não existe outra maneira de fazer tudo isso se não for no crer e pela fé. É um passo após o outro. Que nós não venhamos estar de braços cruzados. Porque o ontem jamais voltará. Não vai existir mais 10 de setembro de 2022. Hoje a gente pode levar essas boas novas. O amanhã é se o Senhor nos permitir. Que nós possamos estar sempre aproveitando o hoje e o agora. Chegamos ao final desta mensagem com o entendimento de que, sendo Igreja de Cristo, temos a responsabilidade de executar a importante tarefa de fazer discípulo. Veja bem, Jesus quer que façamos discípulo, ou seja, pessoas que levem o reino de Deus a sério e que estejam dispostas a renunciar à própria vida por amor a esse reino. Cristo não precisa de fãs ou admiradores. Ele conta com a gente verdadeiramente comprometida com o reino dele. O Senhor Jesus não precisa, nem de fã, nem de admiradores e nem de plateia. Ele só quer que cada um de nós tenha um compromisso verdadeiro com o reino dele. Só apenas isso. Um compromisso verdadeiro. Se eu obedecer e querer esse compromisso, eu posso fazer missão. Nós podemos fazer missão. Porque o nosso manual de fazer missões já temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Então, nenhum de nós vamos estar diante de Deus dizendo que não sabe fazer. Nenhum de nós. Naquele grande dia, nenhum de nós que estamos aqui nesta noite iremos
o Senhor vai ter como inocente, porque não tinha um manual ou não sabia fazer missão. O Espírito Santo de Deus coloca cada situação em nossas vidas. É para a gente fazer missão, mas se a gente não tiver com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos abertos, essa vez passa e nós não fazemos o nosso papel de discipular, o papel de fazer missão. Que nós venhamos estar atentos, ligado, e lembrar que nós temos um compromisso com Deus. O nosso compromisso verdadeiro é com o reino de Deus. O reino de Deus não é com o reino de pastor, porque pastor, nem nenhum de nós temos reino. O reino é exclusivamente de Deus. Nós somos os discípulos de Jesus. Vamos ficar de pé? Os irmãos cansaram um pouquinho, não foi? A hora passa rapidinho. Agradecer ao nosso Deus por mais um final de semana, né, que o Senhor nos permite estar fazendo esse trabalho. Não é em vão todos os nossos esforços, por mais pequeno que seja, os nossos esforços não é em vão. Nós temos que estar ciente disso, porque o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso, gente, é obedecer o ID do Senhor. O nosso compromisso é com o reino de Deus. No próximo final de semana, é um outro país, que é aquela terceira bandeira, que chama Maldivas. É um país chamado Maldivas. Desde já, cada um de nós vamos ter um compromisso nas nossas orações, no decorrer da semana, de estar intercedendo por esse país. Pelos governantes, pelos nossos irmãos que estão vivendo lá, perseguido, proibido de falar de Jesus. Que nós possamos estar nas nossas orações, lembrando desse compromisso que cada um de nós temos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.